Uma das suas principais características como pastor, né, é e o senhor lançou um livro há muitos anos atrás, sendo um pioneiro, trazendo um conceito e uma metodologia de desenvolvimento de líderes Sim, chamado mentoreamento. isso. Eu gostaria que o senhor trouxesse, assim, de maneira en passant, óbvio, não tem como, né, Sim. mas algumas pessoas, quando ouvem o senhor falar e os seus filhos ministeriais reproduzindo, falam: "Mas o que é isso, mentoreamento? É a modinha? É só para poder ganhar, né, ficar conhecido, tal, ou tem mesmo um fundamento, tem um porquê?" Eu gostaria que o senhor trouxesse essa Tem, palavra. tem, tem, tem. Na verdade, assim, Jesus tem 2 grandes ordens, 2 grandes momentos do ministério dele. O primeiro momento é quando ele diz aos seus futuros discípulos: "Vinde, deixa aí a rede, agora eu vou fazer de você pescador de homens, vem e segue-me". Então é o "vem". Essa fase do "vem" é a primeira fase do discipulado. Tá. Né, é a fase onde a pessoa vai ter conhecimento dos rudimentos, etcéteras, né. A segunda fase do discipulamento, que a gente dá o nome de mentoreamento, que consiste, num trabalho permanente de descoberta de qual é o seu lugar no reino. E é um trabalho sinalagmático. O que que é o sinalagmático? Então você descobre qual é o teu lugar no reino a partir dos talentos e das habilidades que você tem. Então tá, descobri que o fulano é um músico. Então, ele se encaixou aqui como músico. Mas agora, como músico, o que é que ele pode ser melhor músico? Entendeu? Então, como melhor músico aqui, ele vai ter que se aperfeiçoar, se atualizar, vai ter que ampliar os horizontes dele, etc, etc. Aí ele cumpre essa fase como músico. Aí vem um momento que passa para o nível 2, né? Então, assim, nível um, gestão de si mesmo, pipeline de liderança, Sim. sou músico, me descobri, aprendi a dominar meu instrumento, faço gestão de mim mesmo. Vamos para a segunda fase. Gestão de pessoas, porque o reino é feito assim. Jesus falou: vou fazer vocês discípulos, vou fazer de vocês líderes, apóstolos, líderes de igreja. Então, esse processo contínuo de crescimento e de avanço nas fases de liderança que o Rancaran secularmente escreveu, mas que Jesus, que Jetro já traçou lá em Gênesis e que Jesus reforçou aqui no cristianismo, é uma realidade da vida, é um dado fático de qualquer ambiente de gestão. Então, a pessoa descobriu gestão de si mesmo. Agora vai ter que avançar para a fase 2, gestão de pessoas. Né? Então há um retorno, né, nesse degrau de subida, onde agora ele vai descobrir novos talentos que ele com certeza tem também, dentro daquela área do reino que ele já se encaixou, para ele se tornar um gestor de pessoas. Depois que ele se torna um gestor de pessoas, ele tem que se tornar um gestor, por exemplo, de organizações. Então, daí ele já sai um pouco daquele setor da música e ele vai abordar, vai trazer para baixo da liderança dele os stakeholders. Né? No mundo empresarial, a gente chamaria de stakeholders. Né? Mas o que, que ele vai trazer para debaixo da gestão dele? Bom, eu sou músico, agora eu sou maestro. Então, agora eu virei um pastor dessa área e eu vou trazer para debaixo desse guarda-chuva de liderança nesse terceiro nível outras áreas, né, que me são afetas. Então, vem lá o som, vem lá a mídia, vem lá, enfim, logística, enfim. E isso é um Sempre ampliando, né. processo de descoberta permanente e eterno, até a gente chegar, a Bíblia diz, né, à estatura de varões perfeitos, né? E o senhor então entende que o processo de mentoreamento É ajudar as pessoas é esse processo. nesse processo contínuo de crescimento, de aperfeiçoamento e de avanço de níveis. E o que é interessante no processo de mentoreamento é que enquanto eu estou mentoreando, eu também estou sendo mentoreado. Enquanto eu estou ajudando alguém a crescer, eu também estou crescendo.
Tá lá, né? É como ferro afia o ferro. Essa é a ideia, né? De repente, hoje, eu sou a lima, né? O ferro lima que vai afiar uma enxada para que ela corte melhor. Mas quando eu estou afiando essa enxada, eu também estou deixando pedaços de mim. Sim, Entende? interessante isso. E eu estou me transformando numa outra lima, numa outra ferramenta. Então, o processo de mentoreamento é um processo bilateral, sinalagmático e permanente de troca, de crescimento, de ampliação de horizontes e de mudança de níveis no pipeline de liderança. Tem só uma palavra que o senhor usa, e para quem está nos assistindo possa depois procurar. Existem várias metodologias, né? Sim. A gente conhece, mas tem uma que o senhor fala que é o processo do método peripatético, Sim, né, de sim. Aristóteles, né? Alguns até acham que é bula de remédio, né? Na verdade, Né? é Sócrates. É Sócrates. Sócrates. Tá. Então, né, o que seria esse método? Então, a peripatese, o próprio nome no grego diz que é ensinar caminhando. Ensinar. Ensinar enquanto se caminha. Isso está lá no Gênesis, está lá nas palavras de Deus. Ensina o menino no caminho No em que caminho. deve andar, Ótimo. etc. Né? E acrescento que tem gente que pensa que esse caminho é só ensinar o caminho, não é ensinar no caminho, é caminhando junto. Né? E ainda acrescenta, lá desde o Pentateuco, você tem lá assentando, levantando, andando, falando, tá tudo lá, com muita clareza. Isso é a peripatese, né? É caminhando junto e ensinando, né? É lógico que os gregos faziam isso literalmente, não só caminhando intelectualmente, ou caminhando eclesiasticamente, ou caminhando filosoficamente, eles caminhando fisicamente, né? E ensinando E durante ensinando, sim. Eu, por exemplo, gosto, você sabe disso, eu gosto muito de convidar meus obreiros para viajar comigo, para sair comigo e tal, porque cria-se um ambiente informal, cria-se um ambiente diferente, onde as coisas da vida e as coisas que você vai vendo, as paisagens, os momentos que você vai passando, cria a oportunidade de você ensinar, de você aprender, de você trocar, sabe? Isso é a peripatese. Jesus usou esse método full time. E só para fechar isso, porque é um tema maravilhoso, quem sabe um dia sai até um podcast só desse tema. Sim. A mentoria é para todos? Todos podem ter acesso, deveriam ter acesso? O que o senhor Na verdade, todas as pessoas inteligentes fariam. Deveriam ter. tanto receber como também Sim, compartilhar? porque sempre será um compartilhar. Sempre será um compartilhar. Né? E como eu disse, não existe na igreja membro de banco. Todo mundo tem um propósito a cumprir no reino. E se levar mais avante, todo mundo tem um propósito a cumprir na vida. E esse propósito a cumprir na vida passa sempre pelo outro. Passa sempre por uma mentoria, seja ela formal, seja ela informal, seja ela técnica, seja ela pragmática, seja ela empírica, mas vai passar. O cara que entra na empresa hoje, por exemplo, ele não sabe nada. Ele pode ler todos os manuais da empresa, mas ele não sabe nada. Ele vai precisar começar o exercício dele ali. Em algum momento ele vai ter que, como é que eu faço isso aqui? Que tecla que eu aperto? Que botão que eu ligo? Isso é mentoreamento. Mentoreamento é isso sempre. Ou seja, nós, né, temos mais uma lição aqui hoje de que se nós como igreja, né, assim, adotarmos esse processo de mentoreamento, a gente vai estar fortalecendo, Sim, apoiando sim. os líderes da igreja e não usando aquele método de anos atrás, onde dizia, se Deus for com você, você vai ser bem sucedido. Se Deus não for, era como jogado na cova dos leões e deixava o acaso cuidar, né? Não é assim. É Não um é novo assim. tempo. E ninguém foi assim, nem na Bíblia foi assim. Né? Não foi assim. Todos na Bíblia passaram por um processo de mentoreamento. Todos passaram. O processo de Deus trabalhar com a gente é um processo de mentoreamento. Sabe? Não tem como fugir. Isso é um fato da vida. Não tem como fugir. O que eu acho triste, às vezes, nesse processo de mentoreamento é assim... como poderia dizer? Às vezes eu sou meio forte nas palavras, mas o objetivo não é ferir nem magoar ninguém. Talvez sim despertar atenção mesmo. O problema é que às vezes existe muita preguiça, às vezes existe muita covardia, às vezes existe muito preconceito. Então as pessoas arrumam desculpas para não fazer, seja para não ser mentoreada,
seja para não mentorear, ou seja para desestimular os outros a serem mentoreados. Sim, Entende? sim. Então isso é coisa mais como, você vai mentorear com aquele cara, mas aquele cara não sabe nada. Você vai mentorear com aquele, mas aquele cara tem o defeito X na vida dele. Cara, não existe nada mais ridículo que isso, porque a pessoa que está falando é uma pessoa cheia de defeitos. E Todos se está dando, somos, né? e se está dando palpite na vida de alguém, está mentoreando. Sim. Então eu chego lá para alguém e falo assim, você vai se mentorear com o Ivan? Quando eu falo isso, eu estou mentoreando. Eu estou tentando provocar naquela pessoa um comportamento. Isso é mentoreamento. Olha só. Entende? Agora eu estou mentoreando para o lado mal, para o lado ridículo, né? Apontando defeitos no outro que eu tenho centenas de outros iguais ou piores. Então, assim, apontar defeitos, praticar deslealdades, praticar injustiças, para não fazer ou para desestimular alguém, é preguiça, covardia e deslealdade. Desculpa, mas é verdade. Eu quero fazer aqui uma parte minha, né? Há 17 anos eu caminho ao seu lado e eu não tenho dúvida nenhuma de que eu não teria chegado e alcançado o que eu alcancei hoje, primeiramente com a graça de Deus, Sempre. sem o seu acompanhamento, né? Fez total diferença. Então, eu quero deixar minha palavra de agradecimento publicamente, Obrigado, irmão. mas também de estímulo às pessoas, né, que Sim. procurem mentores, né? Às vezes alguns falam assim, mas ninguém até agora, né, assim, resolveu ser o meu mentor. Ou seja, você pode pedir, puxa, eu posso Sim, caminhar com sim. você, eu posso, né, ser acompanhado por você. Eu gosto demais do testemunho do Bill Hybels. Tem um livro chamado Redescobrindo a Igreja, do pastor Bill Hybels. Sim, O pastor Bill Hybels foi o criador, enfim, o fundador de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, que é a igreja de Willow Creek, que é a igreja que fica em South Barrington, na região metropolitana de Chicago. É a igreja de Chicago, uma igreja gigantesca, linda, enfim, da qual nós temos muita influência, inclusive na nossa DCMI, o Global Leadership Summit e outros projetos que a gente trabalha. A gente acredita e recebe com muito carinho influência dessa igreja lá. Mas o Bill Hybels disse que quando ele foi fundar a Willow, ele queria ter uma visão de gestão que ele não tinha, enfim, algumas habilidades que ele precisava desenvolver que ele não tinha, e ele detectou que um determinado empresário da cidade de Chicago tinha aquelas habilidades de network, enfim, ele aborda lá quais as habilidades que ele precisava agregar e que um gestor de uma empresa tinha. Mas ele não conhecia o cara. Nem o cara conhecia ele. Chance zero de ter um encontro, por exemplo. Mas ele percebia que ele precisava ter aquela habilidade, precisava desenvolver aquilo. O que Bill Hybels fez? Ligou pro cara e pediu pro cara deixar ele pagar um almoço pro cara. olha só. Falou assim, deixa eu pagar um almoço pra você. Eu sei que o teu tempo é curto, mas eu pago o almoço e me dê meia hora do teu tempo. Foi atrás de um cara que ele não conhecia, mas ele foi ativo em querer. Ótimo. Resultado, o cara se tornou um dos grandes mentores dele e a Willow, com certeza, é uma das maiores igrejas do mundo, né? Então, as pessoas precisam entender que o mentoreamento é uma grande bênção. É um grande processo de Deus, é uma grande ferramenta de Deus. E as pessoas precisam ser ativas, tanto em buscar, quanto em oferecer, sabe? E eu não tô falando de se meter na vida dos outros, querer comandar. Não, tô falando, sim, de ajudar as pessoas a se desenvolver e pensar em desenvolver-se também.